Bom, eu queria dar o bom dia, boa tarde, boa noite, isso porque a gente vai acabar colocando no YouTube. Eu sou o Emerson Tchotchorovsky e eu quero dar as boas-vindas para os internautas que estão nos seguindo nessas provocações de líderes. Esse é o programa. A ideia é provocar os líderes a saírem da caixinha. Esses webinários, né, nesse momento de quarentena, está sempre acontecendo entre 18h30 e 19h30, conforme aí a gente consegue agendar com os nossos convidados. Como eu disse, todo esse material ele vai estar disponível no YouTube e alguma parte deles a gente vai fazer os drops com sequências de uma pergunta e uma resposta. Então, eu vou pedir para vocês seguirem, né? Me seguir no canal do YouTube, Emerson Tchotchorovsky, autor, essa sopa de letrinha, mas a vantagem é que só tem eu lá, né, com esse sobrenome, né? Se botar o Emerson Tchotcho, já vai aparecer. Então, vocês se inscrevam no canal, que inclusive, se vocês perderem algum dos webinars, depois vocês podem ver na velocidade que vocês quiserem, aonde vocês quiserem, né? Eu queria falar aqui quem que é a nossa convidada de hoje. Há mais de 18 anos, no mercado de palestras, a Leila Navarro conquistou sólida carreira no Brasil e no exterior e integra o ranking dos 20 mais notáveis palestrantes brasileiros. Leila Navarro é a única mulher na categoria palestrante indicada 6 vezes aos profissionais do prêmio Top of Mind, de RH. Em 2005, a Leila acabou conquistando o primeiro lugar. Ela também recebeu o prêmio entre os 100 melhores fornecedores de RH, categoria palestrante, no ano de 2009. A Leila é autora de vários livros, 16 livros. Entre eles, eu destacaria o Auto-Coaching, que tem muitos aqui que trabalham com a questão do coach, e o Talento para Ser Feliz. O seu último sucesso é exatamente o livro Virar o Jogo, que a gente vai ter uma certa conotação aí, como é que a gente vira o jogo nessa história que a gente está vivendo hoje de pandemia. Com abordagens voltadas à felicidade, bem-estar, empreendedorismo, comportamento humano e mudanças de atitude, a Leila traz de forma prática e direta as condições para uma pessoa ser bem-sucedida e feliz, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Uma coisa que é interessante, eu conheço a Leila há muitos anos, mais de 20, deixe isso para lá, e eu acabei virando o jogo, porque eu sempre fui o entrevistado da Leila e agora a gente está entrevistando a Leila. Então, eu quero, só antes da Leila entrar, se quiser entrar, Leila, fique à vontade, eu já vou falar do programa, como é que vai acontecer. O programa de hoje, nós vamos ter, durante 20 minutos, eu vou fazer perguntas para a Leila, e ela vai responder. Depois nós vamos ter um bloco de 10 minutos de perguntas de vocês, internautas. Vocês estariam me ajudando muito se concentrassem as perguntas no Q e A, né? Porque tem gente que acaba usando o chat, e a gente tem que ficar feito um louquinho aqui entre o chat e o Q e A, para tentar ver quem é que está falando como, né? Então, vamos canalizar para o QA. Eu sei que isso é difícil, muitas vezes não dá certo, mas vamos tentar fazer com que todo mundo faça suas perguntas no QIA. Então, nós vamos, depois desse bloco de perguntas, durante 10 minutos, e a Leila vai responder, nós vamos seguir com outro bloco de mais 20 minutos, onde eu farei as perguntas, e depois, então, nós vamos ter mais um bloco de 5 minutos, para depois, então, a Leila fazer o encerramento com as considerações finais. E, principalmente, o que eu mais quero é que a Leila aqui faça o esforço de provocar os líderes, né? E como a gente comentava um pouquinho antes de entrar, os líderes, tem muitos que ainda não saíram da caixinha, ainda estão com a quarentena e parece que o negócio não é com eles. Então, eu queria dar as boas-vindas, Leila. Muito obrigado pela sua participação, né? E é um prazer enorme estar com vocês e poder compartilhar.
uma das questões fundamentais é eu quero compartilhar. Eu estou no momento de compartilhar. E estou chamando os meus queridos amigos, que eu conheço há tantos anos, gente realmente que faz diferença por aí, que trabalham nesse mercado na área de gestão de pessoas e que possa trazer e compartilhar suas experiências. E eu começaria, minha querida Leila, né? Para quem já lhe conhece, sabe que o bom humor é uma característica sua, né? Eu sempre te vejo dando risada, né? Como anda o humor da Leila nesse tempo de quarentena? É muito interessante isso. Você sabe que eu pensei que não sabia o que ia acontecer. Foi para mim uma experiência muito nova, né? E logo que eu entrei em quarentena, que vai fazer 60 dias agora, eu criei uma coisa chamada assim, Maratona do Confinamento. Eu comecei a fazer vídeos de 1 minuto todos os dias, Eu assisti alguns. religiosamente, tirando sarro, né? Tirando sarro da minha situação. Então, tinha coisas que eram engraçadas, mesmo tinham coisas que eram tão tristes, tão neuróticas, talvez, algumas, e que eu tirava, via o lado positivo daquilo e me divertia com aquilo. Então, eu acho que eu estava aprendendo aqui de mim mesma. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu estou fazendo a quarentena sozinha e é muito diferente uma pessoa que faz com outras pessoas ou que faz sozinha. Eu faço sozinha e eu sou uma pessoa que optei para morar sozinha e viver sozinha, né? Eu digo que na minha casa a única coisa viva que tem aqui sou eu. Eu não tenho nem plantinha para aguar. Essa aqui é artificial. Por quê? Porque eu escolhi tempo, eu quero meu tempo e eu quero saber o que eu faço com o meu tempo. Eu não quero usar meu tempo para ficar aguando planta, para cuidar de gatinho, para cuidar de peixinho. Não quero. Então, é uma escolha. Não quer dizer que eu não gosto de planta, que eu não gosto de animais, não quer dizer isso. Quer dizer que é uma escolha que a gente faz. Mas eu não sabia que eu ia ficar e assim, em confinamento, né? E nessa hora você fala assim, gente, era bom uma plantinha para conversar com ela, era bom um gatinho, um cachorrinho e tal. Mas eu comecei a conversar o quê? Com os meus utensílios domésticos. Então eu converso com a geladeira, eu converso com o micro-ondas, eu converso com a televisão, com quadros na parede, com Picasso, sabe, Renoir. Converso com eles, assim, é uma coisa interessante. E eu acho que isso não é loucura, eu acho que isso faz parte, são consequências do confinamento. Agora, eles começaram a responder. E eu também acho que isso ainda não é loucura. Eu acho que loucura é não respirar. Se os seus utensílios domésticos estão falando com você, não se preocupe, glória a Deus, você está vivo. Agora, se você não respirar, daí você corre. Então, eu acho que se a gente não tiver o bom humor, e a gente não vai conseguir passar essa fase. Eu digo, perca tudo, mas não perca o bom humor. Como dizia o Alf, né, aquele desenho que a gente tinha, né? Não se pode perder o humor, não? Verdad, verdad, verdad. Vamos Escuta, a hacer la conferencia, vamos a hacer la entrevista en español, me gusta mucho. Cuando yo hablo español, yo soy una otra persona. Ah, me gusta esto. que bom. Está bien, vamos. Veja só, a pandemia, de repente, Leila, jogou todo mundo para dentro de suas casas e, sem dúvida, nós estamos lidando com fatores de estresse que até agora a gente não estava habituado, né? Gente reclamando que, nossa, esse daí é o marido que eu estou casada há 10 anos, eu não conheço mais esse cara não é ele, né? Ou então o cara que está fazendo home office e o filho acaba de fazer a lição e, de repente, entra papai, vamos brincar. Então, são situações completamente distintas. Eu pergunto para você, com essa questão do humor, que é algo que você trabalha muito fortemente, de que maneira que o humor pode ajudar as pessoas a enfrentar esse momento tão delicado, tão estressante que a gente está vivendo? Eu quero responder isso de uma maneira inteligente, porque eu sei que nós estamos falando para líderes aqui, então nós temos que ter alguns conhecimentos que a gente não teve na faculdade, que a gente não teve nem no colegial, colegial é uma coisa antiga, né? Ensino médio, enfim, que não tivemos essa oportunidade. É de conhecer as emoções básicas. Então, gente, as emoções básicas é raiva, medo, tristeza e alegria. E você vê essa emoção no seu cachorro, porque você vê, ai, nossa, como ele está triste, como está tristinho hoje. Por que você acha que ele está tristinho? Porque ele está assim, quietinho, olhando para dentro, fechadinho para ele mesmo. Ele nem olha para você. Ele até pode olhar e voltar aqui. Está assim. Parece até que está doentinho. Não, ele está introspectivo.
Essa coisa que a gente chama de tristeza não é boa nem ruim. É um sinal de você voltar para dentro. Introspecção. Olha, você volta para dentro e ainda tem o são, ação no final. Olha que coisa interessante. Daí o seu cachorro, se você olhar para o seu cachorrinho, você pode dizer, nossa, ele está assustado, ele está com medo. Como é que ele está? Ele está meio que parado, com o olho esbugalhado, até sem respiração, ele está lá, né? Então, estou fazendo um exagero da coisa. Tem muita gente que também está nessa situação. O medo, o que traz para a gente? Traz um mental muito ativado. A gente começa a estudar, começa a ler, começa a planejar, começa a programar, começa a estar aqui, está aqui, está aqui, está aqui, porque a gente está atento, está antenado, querendo saber tudo o que está acontecendo, querendo saber como é que eu vou me preparar para isso, a gente está aqui, está louco aqui, tá? Então, o medo provoca essa e não leva muito para ação, leva para essa ação de atividade aqui, ok? Agora, tem uma coisa que é maravilhosa, que eu adoro, é a raiva. A raiva te leva para ação. Então, quando eu estou falando aqui, o líder que está me escutando, não existe certo nem errado. São características do ser humano. Ou você vem mais para a tristeza, que você fica mais introspectivo, e é o seu processo. Você não está em depressão. É que nesse momento você está mais para dentro. Está passando esse confinamento mais quieto com você. Você quer ficar mais quieto. Às vezes você está com uma família de 10 pessoas, é difícil, você tem que ficar quieto aonde? As pessoas não entendem. Ah, mas vem com a gente, vem beber uma cerveja. Mas você não quer, porque esse é um outro momento seu. Você tem que entender isso. Então, a gente tem que se entender e depois colocar para o outro limite. Então, a tristeza, tristeza o que é? Tristeza é voltar para dentro. Tristeza não quer dizer uma coisa ruim, nem boa. Tristeza é tristeza, é uma emoção que nós temos. Nós começamos a julgar, porque a gente tem maneira de julgar tudo. Então, pessoas vão para dentro. Pessoas ficam aqui na atenção. Epa, e antenado a tudo, aprendendo tudo, já aqui, muito aqui. E tem as pessoas da raiva. Eu sou a pessoa da raiva. O que é a pessoa da raiva? Fica na ação, fica na ação. Faz coisa o dia inteiro. Eu digo que meu espírito empreendedor é obsessor, porque eu tô louca nesse confinamento, que eu tô fazendo, que eu tô trabalhando 20 horas por dia, que é uma coisa... E tô bem, porque é o jeito que meu eu sabe se sair de uma situação como essa. Eu acho que se eu fosse astronauta e ficasse lá num satélite, eu ia ficar desse jeito, sei lá, acho que inventando coisas na nave espacial. Então, essas pessoas que estão limpando a casa, porque tem gente que está louca agora, limpa a casa o dia inteiro, e limpa a casa, e limpa a casa, e limpa coisa que nunca limpou. E está morrendo, e vai amanhã limpa de novo. Fala, nossa, essa casa, a casa não está suja, mas ela está louca, ela está precisando fazer alguma coisa. Não é loucura, estou falando loucura como brincadeira, entre comilhas, entre aspas. Então, ela precisa fazer alguma coisa. Tem gente que está mudando os móveis da casa, tem gente que começa a pintar, fazer arte, fazer tricô, fazer crochê, tem gente que começa a escrever livro, tem gente que começa a dançar, a fazer ginástica, sabe? Faz o que você quiser, a cozinhar. Por isso tem gente que está engordando, porque está comendo mais, porque está cozinhando mais. Porque cozinhar também é uma coisa gostosa de fazer, né? É uma criação. Opa, eu o cara estou está fã criando. É uma criação. Então, você está fazendo mais do que você fazia antes, porque você tem mais tempo de fazer. Você pode se dedicar mais a isso. Então, é natural, é um processo natural. Então, a raiva te leva para a ação, tá? Ok. O medo, que não estamos sem julgamento, hein, gente? Abra a cabeça, líder. O medo te traz para o estado de atenção. E a tristeza te traz para a introspecção. Tudo é uma ação, mas é uma ação diferente. E aqui nós temos a alegria. Ninguém fica num ponto só. A gente tem uma tendência maior numa das emoções, mas o normal é você navegar entre todas, né? E se você não estiver navegando, porque está um pouco enlouquecido, me escutando, você vai começar a experimentar navegar. Então, se você está muito na ação, começa a ler um pouco, né, meu lindo? Começa a se informar um pouco, começa a trabalhar um pouco aqui com a atenção. Se você está muito para fora, começa a voltar para dentro um pouquinho também, né? Dar um equilíbrio. Mas respeitando o seu caráter, o seu jeito de ser. Agora, a alegria, não tem ninguém que nesse momento agora está assim, porque se tiver, você interna. Porque não dá, nessa situação, alguém está nesse estado, rindo o dia inteiro. A não ser a sua criança de 2 anos de idade, meu netinho de 2 anos de idade, uma criança de 4 anos de idade, uma pessoa que não tem a consciência do que está acontecendo. Então, ninguém poderia estar num momento desse só aqui. Até os humoristas não estão aqui só na festa o tempo inteiro, tirando sarro o tempo inteiro, fazendo piada o tempo inteiro. Tanto que tinha muita piada, quando o Brasil quando a gente tinha situações difíceis no Brasil, tinha muito mais piadas do que eu estou escutando agora piadas. Não que não tenha, porque nós somos muito piadistas, mas podia ter um volume, porque as pessoas estão tudo em casa, podiam fazer piada o tempo inteiro. Não estão fazendo tanta piada. Tem piada, mas ninguém pode ficar aqui só na risada. Por quê? Porque tem 1000 pessoas morrendo por dia. Como você pode ficar? É o mundo inteiro, é gente desempregada, é gente, bom, enfim, tem tanta coisa
que o humor fica um pouco afetado para uma pessoa que tem lucidez e que tem consciência. Agora, não quer dizer que você não precisa rir. Rir é muito importante. Rir é muito importante. Olha o que é a risada. E estar alegre não significa estar rindo o tempo inteiro. A alegria é um bem-estar, é um estado que você não está nem na tensão, você não está nem no medo, você não está nem na introspecção. Ele é um lugar meio equilibrado. O corpo fica mais relaxado, mas não fica relaxado demais, como na tristeza, mas não fica tenso demais. Fisiologicamente, é um lugar bacana de estar. E é um lugar que você se endorfina. Quando você está alegre, que você ri, você produz endorfina. E eu acho isso maravilhoso. Porque quando você produz endorfina, quando você ri, você pode até fingir que está rindo. Se a gente começar a rir agora aqui, olha, você que está me vendo aí, começa a rir, finge que você está rindo. Fingir uma risada, pelo amor de Deus. Mesmo que você finja uma risada, o seu cérebro é burro, ele não sabe se é certo ou errado. Se você está fazendo de verdade, se está mentindo, se está brincando. Ele não sabe. Ele produz endorfina. Então, mesmo se você está fingindo que está rindo, ele produz endorfina. E o mais engraçado é que a gente começa a fingir que está rindo, depois a gente começa a rir de verdade. Porque a risada ela é uma coisa muito engraçada. É contagiante, agora, né? Quando você ri, você produz endorfina. Quando você finge que ri, você produz endorfina. Agora, quando você finge orgasmo, líder, você não produz nada. Então, eu acho melhor não fingir orgasmo. Eu acho melhor você rir e não fingir orgasmo. Eu digo o seguinte, eu não posso perder essa piada, Porque é o seguinte, eu achava que agora, com o confinamento, daqui 9 meses ia nascer muito neném, ia ser que nem carnaval. Mas eu estou achando que não, porque foram feitas pesquisas e mostraram que as pessoas não estão transando. O que, gente, eu não estou culpando, não é doença, não tem certo nem errado. É que com tanta coisa acontecendo, eu acho que as pessoas não têm tempo para transar. Às vezes, a família em casa, enfim. Agora, o que acontece? Às vezes a pessoa vai transar e não funciona, porque é muita tensão, né, gente? Calma lá, que é muita tensão, todo mundo está entendendo. Então, nessa hora que você não está conseguindo chegar lá, homens e mulheres, não fiquem nervosos. Não precisa fingir orgasmo. Ria. Porque daí o outro começa a rir também e pelo menos a gente se diverte um pouco. Então é uma maneira de te provocar e mostrar que a alegria, a risada, a gente rir da gente mesmo, é uma coisa saudável e que a gente tem que conservar isso na nossa família, na nossa equipe, no nosso trabalho, né? Isso é muito importante, isso é saudável, isso, gente. Aliás, eu vou falar só para terminar aqui minha fala, senão vou acabar dando uma palestra. O humor, ele é um exercício, é uma capacidade de muita inteligência, porque para você fazer o humor, você tem que usar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. É só usando os dois lados do cérebro ao mesmo tempo que você consegue ter o humor, atingir o humor e provocar o humor nas pessoas. Fantástico. Respondi a sua pergunta, meu querido? Com certeza. Leila, tem o famoso autor austríaco, que é o Viktor Frankl, né? Que ele foi psiquiatra, neurologista e sobrevivente do Holocausto. Foi preso de vários campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e ele fez inúmeros relatos de como o humor pode ser vital para a sobrevivência, quer dizer, o humor dentro do campo de concentração. Uma vez ele colocou uma frase que ficou famosa no livro, que coloca o seguinte, entre aspas, no entanto, diga sim à vida. E ele afirmava que o humor também é uma arma da alma na luta pela autopreservação. Como é que você encara essa visão do Frankl? Gente, você sabe que eu sou muito fã dele, né? Muito fã. Genial, né? Vi o livro, já li 3 vezes o livro, tem um filme que vale a pena assistir. Gente, é uma coisa maravilhosa. Uma vez a filha dele foi dar um curso na Argentina, eu fui lá para ver. São pessoas que... É um marco. Quando você se depara com esse livro dele, tinha o primeiro livro, que é o mais forte, é A Busca do Sentido, que é onde ele conta, né? Onde ele conta essa história toda do campo de concentração. É uma coisa assim muito forte, né? E eu acho que ele é um case. Eu acho que esse ensinamento que ele está dando para a gente, ele falar isso, uma pessoa que viveu o que viveu e como viveu. E o que eu acho bacana é porque aconteceu o seguinte, né? Para quem não conhece o livro, é o seguinte, ele estava lá no campo de concentração e ele era um pesquisador. Ele tinha acabado de fazer uma pesquisa toda, e jogaram tudo fora a pesquisa dele, ele teve que tirar a roupa, tirar tudo e ficar lá careca, igual todo mundo no campo de concentração. E ele observava que tinha... E ele era muito franzino, ele era uma pessoa que disse que no inverno ele ficava doente, ele era uma pessoa que não tinha uma saúde muito boa. E tinha pessoas que eram saudáveis e morriam. E tinha gente que não era saudável e não morria. E ele lá no campo de concentração ficou observando aquilo e vendo o que fazia uma pessoa morrer, né? Que não era a saúde, que não era a performance dela, que não era a característica física dela, ou se ela ser saudável ou não saudável. Era o quê? O sentido de vida, e ter um porquê.
O que eu vou fazer quando eu sair daqui? Ter um porquê, ter uma causa. Isso eu acho maravilhoso. Você sabe que eu sempre fui assim, muito expansiva, muito enlouquecida. E antes de eu conhecer o Viktor Frankl, uma pessoa me conheceu. Tinha uns 30 e poucos anos, naquela fase enlouquecida, né? Porque a gente vai melhorando com a idade, né? Vai centrando mais. E eu estava nessa fase, eu fiz um curso, imagina, de física quântica. Fiquei 1 ano fazendo um curso de física quântica, era uma vez por semana, a gente encontrava com um grupo que era física quântica no olhar do autoconhecimento. Então, foi um grupo muito profundo, de troca de conhecimento, muito profundo. Quando chegou no final do curso, todo mundo se conhecia muito bem, muito profundamente. Quando chegou no final do curso, todo mundo ia fazer uma celebração, ia dar um presente um para o outro, ia dar um presente de amigo secreto. E então, todo mundo se conhecia, né? Então, eu escolhi um presente muito especial para o meu amigo. E daí, a pessoa que me deu o presente, quando ela me deu o presente, eu abri o presente e era uma bússola. E eu falei assim, gente, eu não sou navegadora, eu não sou, não faço trilha, não acampo, eu não estou entendendo, não sou nem esportista, eu não estou entendendo por que essa bússola. Eu olhei para a pessoa assim e perguntei, não entendi, né, esse presente aqui, essa bússola. Ele falou assim, Leila, é que você é tão desnorteada que eu te dei uma bússola para você achar o seu norte. Gente, foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida e quando eu conheci o Viktor Frankl, confirmou mais. É o seguinte, a bússola, o que acontece? Só para pegar essa metáfora da bússola. A bússola, ela cai, ela volta, pode ter terremoto, pode ter furacão. O que acontece quando ela para, aonde ela estiver, de cabeça para baixo, como ela estiver parada, precisa parar só. O que acontece? Ela aponta o norte. Eu acho que todos nós estávamos desnorteados. Esse momento que nós estamos vivendo agora é o seguinte, a gente estava tão veloz, que o mundo parou, e o que aconteceu? A alma encontrou com o corpo. Não, nós não encarnamos. Eu estou conhecendo, estou encontrando com as pessoas, estão tudo encarnada, está todo mundo consciente, todo mundo caindo a ficha. Né? Olha que oportunidade. Agora que tu encarna, tu acha o seu norte, gente, tu vai ser outro pós-Covid. Essa coisa do sentido da vida realmente é uma grande oportunidade que a gente está tendo, né, de buscar esse sentido da vida, como muitos falam, o propósito da nossa vida, o que eu estou fazendo aqui, ou a nossa missão, como queiram, né? E acho que esse trabalho do Viktor Frankl realmente é fundamental para que, inclusive nesse período de quarentena, é uma boa dica aí para vocês que estão nos assistindo. Nossa, um bom livro para ler. Porque a gente vai deixar de mimimi. Não, sabe por que a gente vai deixar de mimimi? Porque essa quarentena não é nada perto de ficar num campo de concentração. Então, pelo amor de Deus, você vai dar graças a Deus de estar aqui com comida, com tudo, com os eletrodomésticos falando com você. Uma coisa maravilhosa. Ele nem tinha eletrodoméstico lá, estava lá no campo de concentração. Me diga uma coisa, Leila, como adaptar a nossa rotina para melhorar o nosso humor nesses tempos? Como é que você acha que a rotina afeta o humor e o humor pode até modificar-se, né? Então, eu tenho um poema que eu escrevi, A rotina não pertenço porque nela não encontro senso. É uma coisa interessante, eu não gosto de rotina. Eu sou uma pessoa que não gosta de rotina, mas para eu descansar, eu preciso de rotina. Então, a minha vida sempre foi trabalhos e tipos de atividades que eu tivesse que não tinha rotina. Eu fui fisioterapeuta de formação, eu trabalhei em terapia intensiva, era urgência. Não tinha uma rotina, podia acontecer de tudo naquele negócio. Não tinha hora marcada com o paciente. A minha vida eu nunca busquei nada que tivesse certinho. Eu sou assim, eu gosto desse caos, né? Eu tenho esse exercício, eu gosto do caos. Mas para eu descansar, o que eu preciso? Eu preciso ir para um lugar, eu sempre ia para um spa, ou ia para um centro de meditação, para um lugar que tivesse o quê? Disciplina, ordem e horário. A disciplina, a ordem, o horário me descansa, me acalma, me tranquiliza. Nossa, me recupera. Então, quando eu entrei aqui no confinamento, eu fiz um trato comigo. Eu falei, para eu tentar manter melhor o meu equilíbrio, e eu até ouvi uma pessoa que na Itália já estava mais tempo no confinamento, e ela fez um depoimento, e ela disse o seguinte, que a rotina é muito importante, que a rotina restabelece a nossa energia, restabelece o nosso humor, e para conseguir você ficar 40 dias, 60 dias, numa situação tão diferente como a rotina que você tinha habitualmente, do tipo de vida que você tinha, sem rotina, você não tem saída. Então, eu acho assim, que se as pessoas pudessem saber disso, e se tivessem feito isso desde o começo do confinamento, como eu fiz, porque eu fui informada disso, tomei consciência disso, eu acho que estaria muito melhor. Mas se você, por um acaso, não está meio sem rotina, procura pôr. E pôr na rotina na família inteira, porque todo mundo vai ganhar com isso, né? Eu acho que, de um modo geral, tem muitas famílias que estão com rotina, porque as crianças estão na escola e tem que ter aquele horário de escola. Se a pessoa está trabalhando online, tem que ter aquele horário.
Eu acho que a gente foge um pouco aqui e ali. Mas o importante que eu acho, gente, é almoçar de verdade. É ter horário para dormir, horário para almoçar. Porque as pessoas, como a gente está em casa, eles estão nessa correria tão grande, almoça de qualquer jeito, nem sabe se almoçou. Outro dia, uma pessoa estava entrevistando ela numa live, ela falou assim, olha, sabe que a gente às vezes almoça 2 dias, porque fica tão desorientado com o tempo? Fica desorientado com o tempo quem não tem rotina. E quem tem rotina acaba não ficando desorientado. Então, já esse sintoma de você desorientar o tempo já é um estresse, um aceleramento de estresse muito grande. E um afastamento do humor, e fica tudo muito mais difícil, entendeu? Então, a rotina, eu acho que ela é a base de tudo. E a rotina, Godard, é uma disciplina, mas que ela te permite ser mais bem-humorado. Porque você vai ter hora para rir no seu dia. Prepara lá, hora da risada. E daí você vai fazer a hora da risada. Com certeza. Inclusive, você tocou num ponto muito interessante, Leila, porque pra você ter uma ideia, né? Eu criei um grupo há 8 anos atrás, que é o grupo dentro do Facebook do Stress Break. E eu nem dei e não dei muita pelota para ele, porque ficou até uns 30 dias atrás, eu não tinha mais que 76 interessados. Esse final de semana eu devo atingir 1.000. Em 30 dias, 1.000 pessoas. E por incrível que pareça, uma das coisas que eu fiz algumas enquetes, assim, não direta, mas indiretamente, só colocando uma perguntinha, a coisa que mais está acontecendo, que as pessoas estão achando como fator de estresse, é a questão da ansiedade e estão reclamando muito da insônia. Tanto que eu fiz um trabalho aí, que eu fiz uma coleção aí de várias pesquisas e fiz um vídeo de 40 minutos, mais ou menos, para falar da insônia. E você está tocando num ponto fundamental, que é exatamente a falta de rotina. Inclusive, a rotina para se ir dormir acaba criando a insônia, as pessoas ficam estressadas, e, lógico, estressado não dá para ficar com bom humor, né? Então, não tem jeito. Eu queria aproveitar o seu gancho e falar o seguinte, tem o RO de rotina e tem o RU de ritual. O RI de ritual. O RI de ritual. Então, o ritual e a rotina é muito importante e eles andam juntos. Nós somos seres ritualísticos, sabe? Conserva isso, respeita isso. Então, para eu dormir, existe um ritual. E esse ritual já vai me avisando, já vai me preparando para quando eu deito na minha caminha, pum. Daí fala assim, se eu durmo feito uma pedra, eu caio na cama e durmo. Sim, porque o cara, sem perceber, ele já criou PNL, né? Ele já se preparou para... É uma auto-hipnose. Pá. Então, esse ritual, no fim, deixaria uma auto-hipnose. E o ritual, gente, é para comer, quando a gente se prepara, põe a mesa, quando come direito, quando senta para comer. Tudo isso é uma melhor digestão, né? Tem gente que vai no banheiro e não consegue funcionar, porque até você evacuar, existe um ritual. Então, se você respeita os rituais, você está... Esse negócio aqui é treinável, gente. A gente treina, a gente que programa. Né? Você sabe programar isso aqui, né? Troca de aplicativo para lá e para cá, usa o que precisa, deleta e tal. Por que você não faz os seus aplicativos aqui, né? Então, é muito importante. Eu acho que esse negócio da insônia, se não for uma doença, né, um outro tipo de distúrbio químico, distúrbios químicos que a gente tem, bioquímicos e tal, mas se não, nós estamos te orientando aqui. A insônia é uma escolha sua. Você quer ter insônia? Você sabe que eu já tive fases com mais insônia, hoje eu não tenho. Muito legal. Mas quando eu comecei o confinamento, eu pensei que eu ia ter insônia. Eu falei, nossa, gente, o que vai acontecer? Eu até pensei de criar assim, a live da insônia. Porque tem uns caras aí que criaram umas lives 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e tem 10.000 pessoas às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu falei assim, gente do céu, eu vou criar a live da insônia, 3 horas da manhã, live com Helena Navarro. Se você está aí sem dormir, com Netflix ligado, não aguenta mais, vem pra live, vamos falar. O que te atormenta? Por que você não dorme? Eu queria... Mas no fim, eu não tive nenhum dia de insônia, eu não pude fazer a live da insônia. Ai, perdemos, né? Horas. Bom, eu queria... Mas eu ganhei, né? Eu ganhei saúde, né? Com certeza, com certeza. Eu queria só colocar para vocês que estão nos assistindo que vocês podem fazer as perguntas lá no Q&A, né? Porque daqui a pouco a gente já abre para perguntas de vocês. Antes de abrir... Não, mas não é pergunta do Enem. Não é pergunta do Enem. Não é pergunta do Enem, não, né, Lili? Pelo amor de Deus, né? Não vai botar ela aí. Não estou preparada. Não estou preparada. Já até adiaram o Enem, não vai ter pergunta para mim, não. Foi adiado. Foi Leila, adiado.
Então, vamos lá. Como você está acostumada, inclusive, você trabalha muito dentro do mundo corporativo, né? O medo de perder o emprego, o medo da empresa em que se trabalha vir a quebrar, né? Isso é uma realidade hoje. O medo do dinheiro acabar porque o seu negócio, né, está fechado. Como lidar com essa situação, né? Uhum. Como é que isso impacta, né? Porque, no Eu fundo, acho no fundo, isso nós estamos ótimo, falando de porque... humor e a gente está falando, no final, é de emoção, né? Então, como é que você, que conselho Nessa você hora, daria para as eu pessoas? queria ser uma eu queria ser uma cartomante, eu queria ser uma tiradora de tarô, né? Uma cigana que lê a sorte, e dá uma resposta para você. Eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que o medo de perder o emprego é uma coisa que a pessoa já devia ter antes de ter entrado nesse processo do confinamento. Porque quando você é um empreendedor interno, quando você é uma pessoa que você percebe que as pessoas precisam de você, quando você é um cara proativo, quando você está na frente, quando você se sente dono da empresa, você sabe que você não vai ser mandado embora. E se você for mandado embora, você sabe que vai ter muita gente que te quer, né? Ou senão você mesmo monta o seu próprio negócio. Então você tem uma autoconfiança, você com você é um show, né? Então você não tem medo de perder o emprego. Você sabe que mas você vai conseguir tocar para frente. Agora, aquele cara que tem medo de perder o emprego, aquele cara que já estava meia boca, que sabe, sempre espera do outro, que acha que eu estou no emprego aqui, eu fiz um concurso público, que hoje nem concurso público a gente está se garantindo, quanto mais um emprego. Então, tem uma mentalidade muito antiga, não é uma mentalidade de empreendedor, porque hoje essa palavra empreendedor tinha que ser tatuada em todo mundo porque que nasce, né? E quem já nasceu faz tempo, faz favor de tatuar, porque se não for empreendedor, está fora do mercado. Então, não é sempre você ter um negócio próprio, mas essa atitude empreendedora, esse olhar empreendedor. Eu acho que o emprego nem é tanto problema, entendeu? Eu acho que o problema é a pessoa que não teve uma coisa que eu vou falar aqui, que é muito triste, que chama educação financeira. É muito triste, nós no Brasil não temos educação financeira. Então, tem muita gente que está passando muita dificuldade, e nessa hora está chorando lágrimas de sangue, eu vou te falar. Porque às vezes já veio alguém falar de educação financeira, imagina, eu sou jovem, mas eu não sei o que, mais esse ano, imagina, depois eu começo, agora eu estou numa situação difícil, agora eu não vou pegar e fazer uma economia, agora não, mas você tem que ter pelo menos 6 meses de um dinheiro, que se você ficar sem trabalhar, você tem 6 meses de tudo que você gasta. Não, imagina, agora não, que eu vou ter que viajar, depois eu vejo isso. Então, as pessoas, nós estamos procrastinando isso, não respeitamos, não entendemos o que é educação financeira, que muitos países têm. Nós, como nunca tivemos guerra, como nunca tivemos grandes problemas, eles são muito deseducados, nós somos muito analfabetos, funcionais. É muito triste a nossa situação, né? Porque o nosso problema é a educação, né, gente? Com certeza. Então, esse problema que nós estamos passando é muito mais grave com a gente do que em outros países. Vou falar países desenvolvidos, tá? Não vamos comparar com países menos desenvolvidos que nós. Países desenvolvidos não tiveram, saíram muito melhor que a gente. Por quê? Porque as pessoas têm educação financeira, né? Tem educação financeira. Fora que também tem um país onde tem uma visão mais social, aonde, estou falando de Dinamarca, Noruega, Finlândia, aonde todo mundo é o seguinte, você não pensa no seu umbigo, é como se o país fosse uma grande família, né? Tem que ser melhor para todo mundo, então todo mundo já olha o melhor para todos, né? E não o melhor para mim, então já é uma outra mentalidade. Eu acho que está sendo um grande aprendizado para o Brasil, eu acho que nós, pela nossa ignorância, pela nossa falta de educação, nós estamos sofrendo mais que outros países, as pessoas que têm um pouquinho mais de educação sofrem mais ainda, porque falam assim, gente, podia ser diferente. Né? Então, a gente sofre mais, porque a gente fala assim, nós estamos sofrendo porque a gente não mudou, porque a gente não fez lição de casa. A gente não fez lição de casa. Não tem milagre, não tem milagre. Eu acho que uma coisa que nós temos que aprender a fazer agora, só fechando a pergunta, é o seguinte, na matéria aqui, no presencial, está sendo difícil de você fazer dinheiro agora. Se você está sem dinheiro, tem que ser muito rápido e tentar fazer dinheiro no quê? No mundo digital. Né? Que tem muita gente que está fazendo dinheiro no mundo digital. Não sabe como é que é? Gente, tem um monte de curso na internet de graça, não me enche o saco, pelo amor de Deus. Né? Não me enche o saco, pelo amor de Deus. E assim, é uma coisa, eu tenho visto pessoas de 60 anos descobrindo coisas incríveis, que elas não sabiam por quê, porque a pressão. Aliás, é bacana, porque quantas pessoas que não tinham contas no banco e fizeram contas digitais, tiveram que, de repente, aprender tudo, né? Além de ter conta no banco, de ter uma conta digital. Não vai voltar ao que era antes. Então, eu acho que essa pressa do digital, de você tentar ser empreendedor nessa área, está sendo uma pressão e é uma saída. É lógico que não é uma saída para todos. Né? Eu não sou Deus, eu não tenho a solução para todos. Realmente, o problema é sério e nós vamos ter que resolver lentamente, devagar, passo a passo. Eu acho que você tem que resolver o seu problema primeiro põe oxigênio em você, depois começa a ampliar
Até você ver se você pode fazer parceria, sociedades, fazer outras coisas mais. Mas se você não estiver nem respirando, não adianta você querer ajudar os outros, né? Então, primeiro, procure se organizar e depois a gente vai buscando possibilidades de ampliar mais e poder ajudar outras pessoas. Eu sempre digo para as pessoas que estão muito apavoradas, é o seguinte, Emerson, que procure os seus iguais. Procure as associações, as pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você. Porque quando a gente se reúne com as pessoas que passam pelo mesmo problema da gente, a gente tem mais força de juntos buscar uma solução, de investir em alguma coisa, de fazer uma diferença. Agora eu falo assim, procure também os seus desiguais. Procure as pessoas que não têm nada a ver com o seu negócio para ampliar a sua bolha, para ampliar o seu repertório. Porque às vezes você fica naquela mesmice e você acha que esse é o único jeito de sobreviver. Não, você tem que abrir. Eu acho que esse apertão que você está levando é para se abrir. É para se abrir, ser mais criativo e perceber que você pode juntar uma coisa com a outra, ou às vezes você pode deixar o seu negócio e agora, no meio da pandemia, entrar num outro negócio completamente diferente. Mas a gente tem que estar aberto e coragem para desapegar. O que não me interessa mais, tchau, até logo. Feijão ruim, joga fora. E veja aqui tantas oportunidades. É lógico que é bonito falar de oportunidades. Tem muitas oportunidades, mas tem gente que não tem nem condições de aproveitar a oportunidade. Eu sei dessa realidade. Tá? Então, eu estou falando, é um sentimento duro que eu tenho, mas quem não tem condição de pegar a realidade nem está me vendo aqui. Quem está vendo eu aqui no YouTube é gente que tem condição. Então, não fica gemendo, não faz mimimi, não. Porque se você está me vendo aqui é porque você tem condição. Quem não tem condição, nem tem condição de me ver, porque não tem nem esse nível de conhecimento e potencial para poder assistir vídeo no YouTube. Tá? Então, você que está me assistindo, você pode virar o jogo. Tá, se não conseguir a solução, manda um e-mail para mim, entra em alguma rede social minha, me provoca, que eu adoro provocações. Provocações, encontrar uma solução junto com, encontrar uma solução junto com você. Muito bom. Leila, você tem um livro que fala sobre auto-coaching, né? Que dicas que você pode dar para a gente se autoajudar num momento desse? Né? O que você acha assim? Você escreveu um livro sobre isso. 2 dicas que você acha fundamentais dentro desse contexto que a gente está vivendo agora. Tá. Perguntas. Você se perguntar. Pergunta. O que eu tenho que deixar, que eu estou vendo nessa minha vida, que eu estou vivendo agora, que não tem nem sentido, que eu estava carregando isso, mas não precisava carregar, que é muito peso para mim, tchau, até logo. O que eu tenho que manter para a minha vida e o que realmente eu quero para lá para frente. Eu vou contar uma coisa para vocês muito interessante. Eu tinha um sítio, eu era fisioterapeuta, e eu estava atendendo um paciente, eu digo que eu continuo fisioterapeuta, porque eu alongo cérebros e massageio corações, não é verdade? Então, eu estava atendendo um paciente e chegou a minha secretária e falou assim, dona Leila, o caseiro quer falar com a senhora. Eu falei, não posso falar com o caseiro, eu estou atendendo o paciente. E fiquei lá atendendo. Dona Leila, mas ele está desesperado, tem que falar, está pegando fogo no sítio, não sei o que aconteceu, tal. Eu fiz uma coisa completamente antiética, deixar o paciente para ir atender o telefone. Falei, um minutinho só. Fui lá atender o telefone. Quando eu atendi o telefone, ele dizia assim, Leila, ele falou assim, a vaca está parindo deitada. E se a vaca par deitada, ela vai morrer. Eu falei, então chama o veterinário que eu não entendo de vaca. E voltei lá. Falei para o moço, assim, para o paciente, o senhor me desculpa, mas a vaca está par deitada. E quando a vaca par deitada, ela vai morrer. O paciente falou assim para mim, se a senhora não tivesse vaca, a senhora não tinha esse problema. E eu te pergunto, quem é a vaca da tua vida? Tu compra a vaca, tu cria a vaca, tu cuida da vaca, e você vai dizer, não tenho tempo, não sei o que eu faço, a vida não dá tempo, a vida não tem oportunidade. Por quê? Porque você se ocupa com coisas que não tem nada a ver com você, que você não merece carregar mais isso. Você quer fluir no século XXI? Desapega. Não fica carregando todo esse peso que você está carregando. Olha que coisa maravilhosa. Eu fui várias vezes para a Índia, sou uma fã da Índia. A Índia é um país totalmente diferente do nosso, com uma cultura muito diferenciada. E eu gosto de levar líderes para lá, porque eu levo eles sem mala, só com a roupa do corpo. Eles ficam doidos. Como que eu vou para o outro lado do mundo sem a roupa do corpo, só com a roupa do corpo? Eu falei, tu nasceu nu. Tu nasceu nu e está aqui, não tem problema nenhum. E para o outro lado do mundo, com a roupa do corpo e um cartão de crédito, gente, você é a glória de Deus, sabe mais do quê? Está com medo do quê? Quer levar o quê nessa mala? Se for para Marte, o que você vai levar nessa mala? As pessoas estão preocupadas de levar tanta coisa. Gente, é o que nós estamos vivendo hoje. O que você vai levar para o pós-Covid? Tem um monte de coisa que nem interessa mais que o pós-Covid. Acorda, meu lindo. Acorda, meu lindo. Que tem coisa que vai ficar aqui, que não vai para lá. A pessoa não está entendendo. Daí, eu cheguei uma vez na Índia, eu estava muito gorda. E daí eu cheguei lá e tem 3 deuses na Índia. Tem 300 milhões de deuses, que é politeísta, mas tem 3 deuses principais. O Shiva, o Vishnu e o Brahma.
Daí eu chego lá e o guia fala assim para mim, já é meu amigo, é um mestre praticamente. Ele falou assim, Leila, você precisa de mais Shiva na sua vida. Shiva é o deus da destruição. Brahma é o deus da criação e Vishnu é o deus da manutenção. Ele fala que eu preciso de mais Shiva na minha vida. Eu falei assim, Shiva, eu não entendi. Eu falei, não, Leila, você está muito gorda, você precisa destruir essa gordura. A vida é assim, imagina você, desde que nasceu, tem um Deus que é uma divindade, que ele é o Deus da destruição. E esse Deus, esse Shiva, é um Deus assim, ele é lindo, ele é sensual, ele tem um monte de braços, ele canta, ele dança, ele é uma coisa maravilhosa. E ele pega e fala assim, tá muito calmo aqui, manda um tsunami, manda um furacão, manda um terremoto, manda um vulcão. Ele é assim. E daí tem o Deus da manutenção e o Deus da criação. O Deus da criação tem um templo na Índia inteira. O Deus Shiva, que é o Deus da destruição, tem um monte de templo. Tem um monte de templo. Entendi. É um Deus muito cultuado. Por quê? Porque a destruição é muito importante. Você tirar coisas que não servem mais para você. Para que eu pesar 100 quilos? Para que eu carregar 30 quilos a mais? O que isso vai me levar? Mas quem tem que decidir o que eu estou carregando sou eu. Agora, eu estou falando de gordura metaforicamente, claro. Porque você está carregando um monte de coisas. Eu morava em 365 metros quadrados. Hoje eu moro em 50 metros quadrados. Para que morar em 365 metros quadrados? Se eu moro sozinha, não tenho nem cachorro, nem gato, e gosto de planta artificial, porque eu quero viajar, porque eu quero aproveitar meu tempo, são escolhas. Agora, para escolher, você tem que deixar algumas coisas, não dá para escolher e querer levar tudo. Então, eu queria que você pensasse agora nesse momento, isso é um auto-coach danado, pense agora nesse momento, se você fosse, se eu te convidasse para ir comigo para Marte, vamos para Marte, gente, vamos lá com Elon Musk, aquele homem maravilhoso, para Marte, construir um mundo novo em Marte. O que você ia levar? Você quer levar o quê? Aquele quadro que você comprou lá na Itália? Aquela estátua que você comprou não sei aonde? Você quer levar o quê? Aqueles seus vestidos? Aquele seu terno, o que você queria levar? Os seus diplomas? O que você queria levar? Então, gente, o que realmente importa? Nós estamos indo para um lugar novo. Nós estamos construindo um novo. Você está carregando tanta coisa, você não vai conseguir chegar lá, não. Eu acho que você tocou num ponto que, para mim, foi uma verdadeira sinfonia de Mozart, porque você tocou numa questão fundamental, que é uma questão de valores. E eu acho que a gente está exatamente nesse momento, essa quarentena é uma grande oportunidade para a gente pensar nos nossos valores, o que é importante para mim, fazer as nossas escolhas, coisas que tirar realmente esse peso que a gente fica atado, né? E carregando um peso completamente desnecessário. E agora a gente começa a perceber quantas coisas inúteis a gente tem ao nosso redor, porque é uma situação completamente diferente, né? Quantas vacas que você tem? Eu gostei das vacas, né? Você sabe que, para mim, a coisa mais difícil de eu desapegar foram os livros. Eu tinha um paradigma de ter uma parede cheia de livros. Nem que eu não li, nem que eu nunca ia ler aqueles livros, mas sabe aquele que nem você vê em filme? Biblioteca do Delfim Neto, né? Uma biblioteca, maravilhosa, aquela coisa linda. Gente, com a vida que eu levo, o que é fazer? Levar os livros na viagem, tudo? Leva um livro na viagem. Eu já cheguei a levar 3 livros na viagem, você não lê nenhum dos 3, faça-me um favor. Então, assim, a gente exagera demais, né? Exagera demais. Mas porque a gente queria fazer isso, isso e isso e isso. Mas só que não dá para fazer tudo. Então, você tem que fazer escolhas. Né? E lembrando sempre que tudo isso, quer dizer, comprar uma biblioteca, comprar coisas, tempo e energia, dinheiro que você está se esforçando feito maluco e de forma desnecessária, né? Porque você, de repente, está jogando tudo fora, né? Eu queria agora partir para uma pergunta aqui do nosso amigo Carlos Corrêa. Ele pergunta o seguinte: você pode falar mais sobre as diferenças ou semelhanças entre rotina e sair da caixa? É uma pergunta interessante e vou até estimular que perguntem outras perguntas além dessa do Corrêa. Então, a questão da rotina e o sair da caixa. Como é que você vê isso? Muito legal, uma provocação e tanto, hein? Não conheço o Corrêa, mas muito boa pergunta. Então, por isso que eu falo que eu tenho uma poesia que diz: a rotina não pertenço porque nela não encontro senso.
Eu até preciso expor, até saber ela de cor, agora me esqueci, mas é muito forte essa poesia, escrevi faz muitos anos atrás. Eu acho que a rotina, ela acaba te escravizando, porque você acaba ficando tão repetitivo que você fica escravo da rotina, né? Por exemplo, não é que é bom ou que é ruim, gente. É que, por exemplo, quem é funcionário público, né? Aquele funcionário público tem aquele mesmo trabalho, é o mesmo lugar, é o mesmo serviço, é a mesma coisa, né? Uma vez eu encontrei até um diretor da Avon, que ele trabalhou 20 anos na Avon, mas ele passou por 13 sessões diferentes da Avon, ele falou que eu tenho 13 cartões diferentes de departamentos diferentes dentro da Avon. Quer dizer, mesmo dentro do mesmo local, ele descobriu e experimentou várias coisas. Eu acho que hoje está muito mais difícil aquelas rotinas antigas, que as pessoas começavam uma coisa com a vida inteira, ficava 30 anos, sabe, sendo num tabelião de um cartório, e ficava lá carimbando e assinando. Eu acho que hoje não tem mais possibilidade de diversidade, tem muita coisa que estão sendo automatizada. Eu acho que a nossa rotina está mudando um pouco, aquele jeito que a gente pensava de rotina, no sentido de te deixar você totalmente preso. A gente tem que ter um mínimo de rotina, porque o mínimo de rotina te ajuda até o intestino funcionar. Olha que coisa absurda, né? Até o intestino funcionar, até você dormir. Né? Então, quando eu fico numa fase dando muitas palestras que eu fico totalmente sem rotina, me perturba tudo. Né? Então, daí eu sou obrigada a ir para um spa, ficar lá uns 5 dias, às vezes uma semana, para quê? Para me organizar, para o organismo voltar. Porque nós estamos num organismo vivo, isso aqui não é um robô. E ele exige algumas coisas. Então, a gente tem que respeitar um mínimo de rotina. Agora, o duro é quando existe uma rotina interna e existe uma rotina externa. E essa rotina externa é que eu acho que a gente tem que ter mais flexibilidade, porque é nela que você se sente preso. Agora, sair da caixa, gente, é a minha experiência, é a minha provocação, é a minha vida. É você experimentar. Você experimentar quebrar o status quo, sabe? Você experimentar não ter medo. Não ter medo do ridículo, não ter medo de falar, mas nossa, que loucura que você vai fazer, né? Você ser como criança, né? Uma vez eu estava num spa até, e tinha um português lá, e o senhor... E eu estava brincando com todo mundo, falando em espanhol, e que eu era a Luz del Fuego, hija de não sei quem. Bom, enfim, estava brincando, assumi um personagem, só fazendo graça e tal. E o pessoal foi todo mundo dormir e tal, e falando da felicidade, que nós estamos para ser feliz. Mas é que todo mundo foi dormir e ficou só eu e o tal do português, que estava sério, não riu, não falou nada. Daí eu cheguei para ele, né, eu ia dormir, mas eu cheguei para ele e falei assim, ai, o senhor ficou aqui o tempo inteiro, mas eu nem vi você rindo, você não é feliz? Imagina, eu sou tão infantil, né? Que a pessoa vai se meter a perguntar coisa para o outro, né? Ele falou assim, não, eu não sou feliz. Eu vou falar uma coisa para você. E eu acho que para a pessoa ser feliz, ela precisa de 2 coisas. Eu falei, nossa, se ela precisa de 2 coisas, me conta o que é, que eu quero saber, porque é fácil, 2 coisas é mais fácil. Se vai ser feliz, só 2 coisas. A primeira coisa é ter autoestima. Nossa, então já tem metade da felicidade, porque a minha autoestima é poderosa. E a segunda coisa, o que ele falou assim? É não ser totalmente lúcida. Eu falei, então eu sou feliz mesmo porque eu não sou totalmente lúcida. E é o seguinte, ele era um juiz. Então, tem algumas profissões, Correia, que elas te impedem mais dessa possibilidade de você sair da caixa, de a gente brincar com essas ousadias, de a gente ser mais disruptivos, porque tem certas profissões que não tem um cirurgião, né? Então, tem certas coisas que têm um limite. E tem certas profissões, tem certos tipos de trabalho, enfim, de vidas, que permite mais essas possibilidades, né? Então, talvez um médico que seja um cientista, ele pode ousar mais. Mas um médico que é um cirurgião, eu não quero que o cirurgião fique tendo criação comigo, não. Eu quero que ele faça uma coisa que ele já fez um monte de vezes e que ele sabe que vai funcionar, né? Então, essa coisa assim, é muito séria. Eu acho que hoje nós estamos no mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E adoro o ambíguo, porque o ambíguo é isso, e aquilo outro. Sabe? Então, não dá para a gente ser fora da rotina totalmente, nem ser da rotina totalmente, a gente ser disruptivo totalmente, não ser disruptivo. Eu acho que a gente tem que estar navegando por isso, e essa ambiguidade é que eu acho que dá sentido. Eu acho que o século passado, o século XX, era do ou isso ou aquilo. Ou o cara é criativo, ou o cara é ousado, ou o cara não é. Não, não é mais isso, né? Eu sou ousada e às vezes não sou. Eu sei onde eu sou ousada e eu sei onde eu não posso ser ousada, ou não quero ser ousada. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu não vejo mais a rotina como uma caixa que me segura, eu me uso da rotina e eu experimento muito
abrir a caixa e esse exercício de discussão, porque eu gosto. Para mim é uma arte, a vida é uma arte. Eu não sei se eu te respondi, mas eu gostei da sua pergunta, porque eu acho que não existe mais uma rotina daquele jeito do século XX, né? Nós estamos no século XXI, e daqui para frente mais ainda, né? Então, vamos falar de uma rotina interna, que eu me respeito, existe uma rotina fisiológica, que para manter a minha qualidade de vida eu tenho que respeitar. Quando eu respeito, eu vou ter que depois equilibrar. Existe a rotina externa, que eu escolho o que eu quero e o que eu não quero, de acordo com a minha personalidade. A minha personalidade não é muito boa para trabalhar num lugar com muita rotina, então eu não vou procurar isso para mim, né? Agora, sair da caixa, veja que quando der para sair, saia. Às vezes você não pode sair na sua profissão, mas você pode sair no relacionamento pessoal. Já pensou no seu relacionamento pessoal? Você criar novas coisas? Eu acho que sair da caixa a gente sempre pode. E isso é uma criança interior e tem que conservar isso. Isso é maravilhoso. Tem uma pergunta do Paulo Freitas aqui, que ele diz o seguinte, como é que você acha que vai ser a rotina depois dessa pandemia dentro das corporações? Porque hoje estão falando uma série de coisas aí, como é que vai ser, como é que não vai ser, o distanciamento. Qual a visão, o que você traz na conversa que vocês têm com os seus pares, com os seus contatos, né, de líderes? O que você está achando que vai rolar aí? Isso aqui. Então, eu tenho conversado com o pessoal de recursos humanos, né? E de multinacionais e tal, e eles estão acreditando que muita gente vai continuar, que vai se selecionar melhor. Vão ter pessoas que podem continuar, acho que vai poder dar uma escolha, né? Quem pode continuar no home office, que é interessante, e quem é interessante ficar no trabalho, poder fazer um rodízio. O meu sobrinho mora não é meu sobrinho, ele é meu afilhado, ele mora na Europa, e ele já faz home office, ele morou na Inglaterra e mora na Espanha agora. Ele faz home office há muitos anos, há mais de 5 anos. E como é que funciona? Não é que você vai todo dia, não é assim, todo dia você está em home office. Você escolhe quando você quer ficar em home office e você escolhe quando você quer trabalhar presencialmente. Aí te interessa mais alguma coisa, quando tem reunião, você tem que estar presencial. Então, sabe, a gente não tem mais essa coisa rotina, acho que é uma coisa antiga, essa palavra assim, vai ser assim, bater ponto, não existe mais isso. A pessoa trabalha por produção, então ninguém fica te controlando o que você está fazendo, o que você está fazendo, porque você tem que entregar isso nesse tempo, né? Então você pode ficar um dia sem trabalhar e depois trabalhar 2 dias, compensar e entregar o que tem que entregar. Então acho que a relação isso eu já via na Europa, com o meu afilhado que mora lá e com outras pessoas quando eu vou para a Europa. Eu acho que isso vai começar a vir para o Brasil, porque agora começou a criar uma relação diferente em relação a quem trabalha em casa, que você não está sob o controle, que não está sob o olho do chefe. Eu acho que isso vai mudar e não tem volta, porque as pessoas vão perceber que isso é economia para a própria empresa e o próprio cara, né, começa a perceber que para ele é melhor, porque se ele está em casa, ele pode trabalhar 5 horas seguidas, ficar à tarde tranquila com o filho dele, depois de noite ele volta a trabalhar um pouco, porque ele sabe o que ele tem que fazer. Então, eu acho que isso dá uma liberdade, vai ser um outro momento, não vai dar para voltar para trás, não. Se quiserem impor, vamos ter que conversar de novo, porque nós vamos sair diferente dessa experiência. Agora, eu achei uma coisa interessante que uma pessoa de recursos humanos me falou. Ela falou assim, que umas colaboradoras dela comentaram, do Rio de Janeiro, se a gente tiver que voltar a trabalhar lá na empresa, eu não quero, porque eu não quero arriscar minha vida tomando metrô nem tomando ônibus. Eu quero continuar na minha casa, que eu não vou arriscar minha vida. Então, nós vamos ter esse problema também, né? Da pessoa que não quer arriscar a vida. A gente não sabe até quanto que vai funcionar esse negócio, porque nós estamos vendo uma coisa nova, ninguém sabe o que é. Por isso que eu falei daquela coisa da ambiguidade. Eu adoro essa palavra. Sabe? Eu vou fazer um estudo profundo sobre essa palavra. Essa palavra cabe tudo. Vamos escrever um livro aí, Leila. Então, eu vou escrever ambiguidade, adoro. Porque é isso e mais aquilo e aquilo outro. A gente pode. E tem que ser essa flexibilidade. Né? A chave é a flexibilidade. O importante é o resultado. Né? O importante é o resultado. O importante é onde a gente quer chegar. O importante é a gente melhorar cada vez mais, né? A melhoria contínua. Agora, se vai ser na casa, se não vai ser na casa, se é em pé, se é deitado, se é... me poupe, né? Era século XX, nós estamos no século XXI. E agora entramos de vez, né? Não tem mais jeito. Não tem jeito. A Fabíola Sampaio, ela pergunta o seguinte, na quarentena, estamos tendo muitas ideias. Como evoluir para a concretização? Porque tem aquele problema, né? Tem pessoas que, quando fica dentro da caixinha aí segura, começa a brotar as coisas. E depois tem a concretização, né? Tá. Tem uma coisa que eu faço aqui com meu celular, que é o seguinte, onde tem notas, eu tenho lá uma página que eu coloco tudo que eu realizei. Ideias que eu tive, sonhos que eu tive, desejos que eu tive, e que eu investi, em que eu me esforcei, em que eu valorizei aquilo e que eu realizei. E daí tem um lugar
Porque ideias eu acho que são sonhos, né? Se te dá uma ideia, te provoca, que ele te dá um desejo, para mim isso é um sonho. Eu chamo de sonho. Então, esses sonhos que começam a te pipocar aqui, põe lá. Porque os sonhos são sonhos profissionais, são sonhos pessoais, são sonhos. Qualquer sonho, né? Sonho é sonho, é o desejo. Eu acho que o sonho que dá sentido à vida. Então, todas essas ideias que você está tendo, e graças a Deus que você está tendo ideias no confinamento, porque tem gente que está tão para baixo que não consegue ter ideias. Está pensando sabe, no que vai acontecer, que vou perder, que não vai acontecer, que vou morrer, que a pessoa não consegue nem essa coisa gostosa, que é poder sonhar, que é poder ter sacadas, que é poder... Por exemplo, hoje eu acordei de manhã com uma ideia, porque eu escrevo frases lá no Instagram. E hoje eu acordei com uma ideia, já mandei para o Monsen lá a ideia. Falei, Monsen, olha que legal a frase que eu inventei aqui, que eu criei a frase. Botei assim, olha que linda a minha frase, gente, olha, frase tipo confinamento, é assim. A máscara cobre a sua boca, mas ela não rouba o seu sorriso. Ai, que lindo! Boa! Ai, gente, não é linda? Então, assim, porque agora, se você tem, o Walt Disney diz o seguinte, se você tem uma ideia, ela é sua, respeite e veja se tem sentido, vai lá e faça, porque não é o outro que vai fazer, é você que tem que fazer. E daí, se você não faz e um outro faz, você diz, nossa, não roubou a mim, não roubou essa ideia, né? Porque ter ideia e não fazer, né, gente? Você desperdiçou. Mas pelo menos você tem ideia, já é uma coisa boa, tu tem ideia, né? Agora, ter ideia e realizar, eu acho que isso é que dá essa autoconfiança. Se você vê energia em mim, brilho em mim, é porque eu sou assim, minha linda. Se não for para realizar, eu não quero nem sonhar. Então, eu não fico tendo ideia se não for para realizar. Eu faço uma lista aqui dos sonhos, e sonhos possíveis, né? Porque eu tenho mais de 60 anos, né? Eu sou quase do grupo de risco, e eu sou competitiva, então eu quero viver mais que a Dercy Gonçalves, eu vou ver até 105 anos, que a Dercy viveu 100. Então, como eu vou ver mais uns 30 e poucos anos, o que acontece? Eu tenho aqui uma lista de sonhos, são 100 sonhos, para eu viver nesses próximos anos. Então, minha filha, olha, e se sobrar sonho, eu volto na outra reencarnação. Eu volto aqui, me encarno de novo para terminar meu sonho, que eu não vou deixar sonho para os outros, não. Então, assim, eu acho que essa coisa de você ter ideias e você ver, vale a pena, é pré-sua, vai procurar realizar. Aí você não vai realizar agora, essa coisa mais para frente, mas deixa numa lista de sonhos aqui. Uma coisa interessante que eu aprendi uma vez com um mentor, ele diz o seguinte, se vem uma ideia, que eu faço assim, eu não escrevo todos os sonhos aqui, olha o que eu faço. Vem aquele sonho, aquele desejo, aquela ideia, eu falo, nossa, que legal, mas não escrevo. Se ela volta de novo, eu falo, nossa, que legal, né? Na terceira vez que ela voltou, eu falo assim, é para pegar esse negócio. Porque às vezes passa uma coisa que nem é sua, você está aqui antenado, pô. Agora, quando ela é sua, ela insiste, daí você pega e escreve. Tá? Você tem que ter conexão com isso, né? Não escrever por escrever, você tem que escrever para... Nossa, isso aqui tá me... E é gozado, porque se ela te seguiu e ela te provocou várias vezes, você escreveu ela, às vezes pode ser na semana seguinte, acontecer alguma coisa, chega alguém e fala assim, eu sabe que fui para a Índia, você não quer ir para a Índia? Nossa, mas eu estava pensando nisso e tal. E começa a haver uma sincronicidade, né? Escrever é muito importante, é muito importante. Então, ter sonhos agora e ideias agora no confinamento é importante. Nem tudo dá para realizar agora. Escreva lá. Eu não ponho data nas coisas que eu escrevo, eu coloco lá, mas acho que escrever é importante e dá valor para isso. De vez em quando você está sem fazer nada, leia lá a sua lista de sonhos. Nossa, dá uma força para a gente. Com certeza. Bom, indo para o bloco 2, Leila, eu diria o seguinte, mesmo em tempos normais, muitos líderes confundem o bom humor dentro das empresas como um ambiente de certa irresponsabilidade que compromete resultados. Um estudo recente do Gallup, nos Estados Unidos, descobriu que rimos muito menos nos dias de semana do que nos finais de semana. Aí eles colocam assim como o trabalho é um esforço sóbrio. Como é que você enxerga isso? Então, eu queria perguntar para esses líderes que acham isso, que hora que você tem um insight? Né? Que hora que ele tem os insights? Que hora que vem as soluções? Que hora que vem essa casa? É aquela hora que você está nesse estresse, trabalhando ali, contido, que não pode nem respirar direito, né, sob pressão? Ou é quando você está ali tomando um banho, você está... Gente, caminhada, dirigir, eu tenho muito inseto dirigindo, eu tenho muito inseto no banho, eu tenho até uma lousa no banho para me escrever os insetos que eu tenho no banho. Quer dizer, cada um tem insight, a gente tem insight, às vezes, lavando louça, eu gosto de lavar louça. E quando eu lavo louça, eu não penso, eu estou ali com a louça. E como eu não estou pensando, nossa, me veio essa solução.
Já aproveito para anotar. Então, é muito importante, que hora que vem seu insight? É quando você está relaxado, às vezes está brincando com seu filho, às vezes você está vendo um filme, uau, nossa, te vem uma sacada, né? Por quê? Porque você está ali, você tá tudo aberto, tudo é possível, as coisas acontecem. Então, na tensão, na pressão, no aperto, é difícil, gente, não vai funcionar nada. Eu sinto muito os líderes que pensam nisso, as pessoas que sofrem assim, porque fica uma empresa engessada que não chega a lugar nenhum. O próprio Bill Gates, eu tive lá na Microsoft há muitos anos atrás, sei lá, uns 15 anos atrás, e a Microsoft, quer dizer, hoje eu nem sei mais como é que é, mas naquela época era muito ligada, era tudo muito clean e tinha muitas obras de arte. E daí, assim, eram obras de arte europeias, de grandes... Não tinha só quadros, tinha obras mesmo. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, uma coisa que chamava atenção. E daí o Bill Gates, ele colocava aquelas coisas para inspirar as pessoas, né? Então, isso é muito interessante, você estar num lugar clean, onde tem coisas que você vê uma obra de arte que, sabe, que é uma coisa que você fala assim, o que é aquilo? Você para, você olha e você faz o quê? Você admira, você entra em contemplação. O que ele provocava é que as pessoas entrassem em contemplação. Quem que pode entrar em contemplação? Nossa, olha o horário aqui. Nossa, mas que festa linda, né? Ele provocava contemplação. Olha que coisa maravilhosa, a cabeça do cara. Você acha que as pessoas estão preocupadas com o horário, que vai entrar, que tem que bater ponto, que tem que fazer isso, fazer aquilo? Não. Ele permitia isso, ele provocava isso, ele dava na mão das pessoas isso. Porque tem certas obras que não dá para tu parar e passar. Só se for um animal, né? Porque quando a gente é animal, entre comilhas, quando a gente é um ser humano com neocórtex, consciência, gente, se vê uma obra de arte, você tem que contemplar, né? Que coisa maravilhosa, né? Então, assim, imagine um cara que é um gestor que facilita, que propicia a contemplação. É fora da Não, eu acho que não preciso falar mais nada. Porque tem gente que não sabe nem o que é contemplar. Né? Porque a contemplação é um negócio sério, maravilhoso. Então, não tem sentido mais o que você me falou. E nem é por causa do humor. Vamos substituir. É por causa da contemplação. A contemplação é um outro nível aqui de emoção complexa. Tem gente que nunca nem soube o que é contemplação, porque trabalhou tanto que não teve tempo de contemplar. Contemplar nada, né? Agora eu fui fundo, hein? Muito bem, gostei. Muito bom. Essa foi profunda. Adoro contemplação, profunda. Tem um pesquisador, do Eric Tilslin, que ele publicou recentemente no site da Universidade de Stanford, que os adultos que trabalham, eles estão meio como se fosse numa seca de risos. Os bebês riem em média 400 vezes por dia, e as pessoas com mais de 35 anos apenas 15. Como é que os líderes deveriam atuar para manter seus liderados motivados e com a ajuda do bom humor? Como é que você vê isso? Eu queria contar uma coisa assim, que o bom humor não significa estar rindo. Eu acho que é uma atitude, é um olhar, é uma abertura, é um estado interior, que obrigatoriamente você não tem que estar rindo. Eu, como trabalho com a terapia do riso e falo muito de humor e tal, eu estava andando no shopping, quando podia andar no shopping, há um tempo atrás, e veio uma senhora e falou assim, eu estou te reconhecendo, você é a Leila Navarro, não? Cadê a sua risada? Como se eu tivesse que andar no shopping assim, Então, as pessoas acham que você está rindo significa que você está alegre, que você está feliz. E não quer dizer nada disso. A risada não precisa ser externa, ela pode ser interna. Eu fui para a Índia para aprender a terapia do riso. E quando eu cheguei lá, era um parque que a gente ia, que eles faziam, as pessoas faziam, como o Tai Chi Chuan, as pessoas faziam terapia do riso numa praça. Ia lá um monitor e eles, todo mundo rindo, era muito interessante. E eu fui lá para ver isso pessoalmente, para participar e tal. Só que eu cheguei muito antes, eu cheguei 6 horas da manhã e a coisa começava às 7. Quando eu cheguei, porque eu entendi mal o horário, tinha um senhor chegando, todo de branco. E eu perguntei para ele, aonde vai ser a terapia do riso? Ele falou assim, não, vai ser aí dentro, mas só que começa às 7. Eu vou meditar, você quer ir meditar comigo? Eu falei, sim. Daí eu fui meditar com ele. Daí ele falou assim, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. E por que você veio a terapia do riso? Eu falei, não, porque eu faço palestra, eu trabalho com motivação, e eu fiquei sabendo dela, e eu, como vim para a Índia, eu queria conhecer profundamente, pessoalmente, tá? Ele falou assim, olha, eu já fiz a terapia do riso e hoje eu sou yogi, eu medito e tal. Eu vou dizer uma coisa para você, eu gostaria de aprender a meditar, porque a meditação é o riso interno, e a terapia do riso é o riso externo. Então, não adianta você rir por fora se você não rir por dentro. Boa, boa. Leila, eu, inclusive, tive o prazer de assistir o seu trabalho de estreia no stand-up, que eu dei boas risadas lá, né? Você foca, inclusive, em muitas histórias que são suas histórias.
E você já tinha mencionado no início do nosso bate-papo aqui, e eu queria que você me colocasse o seguinte: como é que você vê a importância de nós rirmos de nós mesmos até para elevar o nosso nível de bom humor? Essa capacidade de você rir de você. É lógico, gente, que às vezes tem horas que não é, né? Eu acho que a gente ri depois, às vezes depois que passou a coisa, porque na hora que está acontecendo o trauma, né? Às vezes não dá para rir, dá para chorar, mas não dá para rir. Mas depois que passa um tempo que você já tem condição, que aquilo já sedimentou, que você conseguiu fazer piada daquilo, eu acho que é um exercício de inteligência. E eu acho que tem muito a ver com a criança interior, né? Que ela é muito mais rápida no desapego, na mudança, no caminhar para frente, na aceitação das coisas, para ela não tem muita complicação mental, né? Eu acho que essa coisa de rir de você mesmo é um exercício, é um hábito. Eu até estava falando hoje à tarde numa live que a felicidade ela tem três origens, né? Ela tem uma parte que ela é hereditária, que vem no DNA, tem uma parte que ela é influenciada pelo ambiente e tem uma parte que é aprendizagem. Então, a parte que é DNA, se você vem de uma família que não tem um bom humor, né? Que não tem essa facilidade com o humor, que não ri muito, tal, paciência, você veio. Mas isso aqui são uns 40%, eu não lembro direito a porcentagem, mas são os 40%, não é tudo. Aqui tem mais duas chances. Que a chance é o ambiente. Então, às vezes, uma família que já tem o DNA, às vezes o ambiente também é assim, mas às vezes o ambiente muda, porque casa com uma pessoa diferente, porque tem alguém que mora ali junto, porque tem uma avó que vem, então o ambiente pode mudar. Aí você está numa escola bacana, então você, durante o seu crescimento, a formação da sua personalidade, você pode ter influências de outros ambientes que vão amenizar esse DNA. Mas tem uma parte que é escolha, que é a escolha de você que seria uma pessoa bem-humorada, divertida, apreciar o humor, apreciar, porque isso é uma arte, é uma inteligência, apreciar a alegria, apreciar a felicidade. Então, você pode fazer essa escolha e a própria PNL te ajuda você a ser feliz, né? Você a rir mais, a você se abrir, tudo questão de paradigmas e de crenças, né? Então, mesmo se você não tem o DNA, você tem chance de você desenvolver isso. Eu acho que isso, todo mundo vai ter esse conhecimento na pré-escola, né? E essa consciência, eu acho que os pais deviam saber isso, né? Os professores deviam ter consciência disso, e a gente poder usar mais isso no dia a dia, na dinâmica, na educação, né? Eu acho que não só o tempo inteiro que, sabe, aprender na dor, porque você tem que aprender tudo sendo na dor, aprender na risada. Eu acho que tem coisa, porque a risada não se aprende? Se aprende. Se aprende. Eu vou dizer uma coisa, eu dou palestra há 20 anos. E na minha palestra eu não conto uma história de dor, de desespero, que morria, que não é ruim. Tem palestrantes que têm uma história muito triste e daí eles dão uma virada e tal. Tem toda uma pedagogia legal da superação tal, legal. Não estou comparando, não estou falando que é bom ou é melhor, mas o meu jeito, que é interessante, que eu nem sabia, porque não tem uma tecnologia para isso, eu fui aprendendo ao fazer, eu dou 1 hora e meia de palestra, só conto histórias, que sempre tem um final engraçado, divertido, que daí que eu descobri que eu era uma pessoa que tinha um humor interno e que eu podia fazer stand-up, que eu sou uma atriz cômica hoje, descobri isso, mas isso veio naturalmente, porque eu acabo, não é meu, eu nem sei, eu não aprendi, isso é meu. Eu quero contar uma história triste, ela fica engraçada. Eu ia contar porque estava triste, mas ficou engraçado, é o meu jeito de ser, entendeu? Mas eu acho que isso é um exercício, se chama uma atenção. Agora, eu assisto muito stand-up. Quando você se interessa por uma coisa, o stand-up é muito inteligente, gente. Comece a assistir stand-up. Você pode ter naquele canal de comedy, né? É o seguinte, existe uma inteligência ali. Você pode até estar meio triste, meio chateado com alguns problemas, e você não ri. Você não precisa rir por fora, mas por dentro é engraçado, faz uma cócega no cérebro. Porque o que é a cócega no cérebro? É que o humor, ele usa o quê? Ele usa o seu lado lógico e o seu lado emocional. Então, assim, a coisa é tão lógica, que o lado emocional fala... Ou senão, ele usa tanta emoção, que você assim, gente, como é que ele vai dizer tão emocional, que isso é tão sério? E você, quá. Então, assim, é muito engraçado, porque ele brinca com os dois lados do cérebro. Então, é muito interessante, é uma inteligência. Então, você não precisa rir por fora. Assista ao humor, mesmo que você não está feliz, mesmo que você não está... Porque é um exercício interno. E por dentro você vai rir. Uma vez eu tenho uma palestra, Emerson, e tinha um senhor que estava sentado segunda-feira. Eu dei a palestra, o homem não se mexia, o homem só ficava assim. Todo mundo ria, aplaudia, levantava, abaixava, e o homem só parado. E eu, na minha cabeça, porque a gente é um pouco louca, fica assim, mas por que se ele não está gostando, por que não levanta e vai embora?
na minha cabeça. Eu dando a palestra, mas pensando... Eu via todo mundo, mas parava naquele cara. Porque é uma coisa assim de palestrante, de professor. A gente cisma com aquele que não tá com a gente, que a gente quer que todo mundo esteja com a gente. Claro. Então a gente fica que nem o filho. Aquele filho mais problemático é o que você cuida mais. Então, eu falei, se você não está gostando, por que não levanta e vai embora? Por que está obrigado a estar aqui e tal? Bom, eu sei que terminou, todo mundo aplaudiu e tal, e o homem ali parado. Daí, quando eu terminou a palestra, fizeram uma fila para abraçar, para beijar, tal, autógrafo, não sei o quê. E ele foi para o final da fila. Eu falei, gente, mas se ele não gostou, por que ele quer falar comigo? Por que ele não vai embora? A pessoa não gosta, não precisa falar com a gente, por que ele não vai embora? Foi muito engraçado. Porque, como a gente cuida, né? Porque dentro da nossa cabeça é uma loucura, né? Bom, conclusão, isso eu era iniciante de palestra. Hoje em dia isso não acontece mais muito, porque eu aprendi. Conclusão, chegou a hora do homem. Ele foi o último, e daí ele falou assim, olha, eu queria falar uma coisa para você. Eu fiquei anestesiado, eu fiquei paralisado. Caía tanto, você ia falando e caía a ficha, que eu não conseguia nem me mexer. Olha, gente, eu fui às lágrimas e abracei aquele homem. Que bacana, né? Eu acho que ele foi o cara que mais aproveitou a palestra. Que bacana. Né? E precisa rir. E precisava rir. Não, então, às vezes, uma coisa que assim, às vezes o choro é uma risada. Porque o que importa é o processo interno, entendeu? Às vezes você quer rir e você chora, porque é o processo interno do absurdo do que está acontecendo ali. Gente, é muito lindo, né? Mas se entrega mais, queira viver as emoções, né? Ok, Leila. Nós estamos chegando Gente, aqui, já falei muito, não? já estamos chegando aqui no final, e antes que o pessoal comece a querer jantar, né? É um horário meio crítico, eu queria que você desse uma mensagem final para esse contexto que a gente está vivendo, para as pessoas que estão nos assistindo, e eu queria que você também terminasse com uma provocação para os líderes, dentro do seu ponto de vista, que eles precisam ser provocados nesse momento. Leila, o teu sinal... Opa, acho que agora entrou. Deu um cortezinho aí. Não estou te ouvindo. Está ouvindo? Agora sim, Leila. Tá ok. Então, líder, hashtag a distância salva. Essa é uma frase minha e eu vou te completar. Hoje, a distância salva. Nessa tal situação, hashtag a distância salva. Mas a confiança aproxima. Eu vou repetir. A distância salva, mas a confiança aproxima. Nós estamos num momento que nós precisamos muito de confiança. E tem uma coisa que nós conhecemos pouco no Brasil, que é confiança. Foi feita uma pesquisa na Organização Mundial de Saúde, e onde se viu que de cada 10 brasileiros, 8 não confiam na outra pessoa. Só 2 confiam, 8 não confiam. Nós somos um povo de desconfiança. A gente nem comenta, a gente não sabe nem o que é confiança. E olha que coisa interessante que eu vou te falar, líder. O medo traz o passado ao presente. A confiança leva o presente ao futuro. Aonde tem medo, não tem confiança. Aonde tem confiança, não tem medo. Os dois não andam juntos. Líder, eu escrevi um livro que chama Quem Lidera, Confia. Eu vou te repetir porque é muito forte essa frase e é bem curta. Hashtag Quem Lidera, Confia. Super Controle e confiança não andam juntos. Se tem controle, não tem confiança. Se tem confiança, não tem controle. Século XX, controle. Século XXI, confiança. Não existe meia confiança. Se você achar que existe meio controle, pode até ser. Mas meia confiança não existe. Ou eu confio, ou eu não confio. Se eu confio mais ou menos, eu não confio. Isso é muito importante porque a confiança, ela é uma via de mão dupla. Quando eu confio no outro, o outro confia em mim. E quem promove essa via é o líder. É nós que temos que confiar no outro. E daí o outro devolve a confiança. E daí o outro não quer perder a sua confiança. Porque a coisa mais maravilhosa que tem na vida é alguém confiar na gente. E a gente não quer quebrar isso. Porque sabe que se quebrar, se rachar, não tem volta, não tem desculpa. Eu posso te amar muito, mas não dá para você trabalhar comigo, porque quebrou a confiança.
E cada vez que um líder quer, às vezes, pintar ou colar uma desconfiança, uma ruptura que teve de confiança, mais tarde ele vai voltar para trás e vai ver que não tem jeito, que vai ter que dispensar aquela pessoa. Não quer significar que não pode ser amigo daquela pessoa, mas naquele lance ali não dá mais. A confiança foi quebrada e não tem jeito. Então, líder, hoje, na situação que nós estamos, onde o medo nos assola, por que assola o medo? Porque não sabemos o que vai acontecer no futuro. O que eu faço? Então, eu tenho uma solução para você. Se você está um pouco preocupado com esse escuro, com a incerteza do que está acontecendo, só tem uma coisa para você fazer, líder, é a autoconfiança. É trabalhar com a sua autoconfiança, porque quando eu trabalho com a minha autoconfiança, eu gero confiança e inspiro confiança no outro, mesmo sem, na incerteza, mesmo sem saber para onde nós vamos, mas nós temos que caminhar, não dá para ficar parado. E a autoconfiança, ela tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, o autoconhecimento, né? Um trabalho de autoconhecimento, que a gente está tendo muita oportunidade de se conhecer agora. Um trabalho de autoestima, um trabalho de autodisciplina, um trabalho de autoaceitação, um trabalho de autorrealização. Sabe aquilo que eu falei? De você saber tudo que você realizou e que você fez? Porque isso, quando você olha lá, nossa, eu consegui isso, eu fiz aquilo, isso te dá mais autoconfiança, porque sabe que você conseguiu, que você planejou, se esforçou e chegou lá. Isso a gente tem que estar guardado para alimentar a nossa autoconfiança. Não adianta o outro falar assim, olha, lembra esse troféu? Sabe, não é o troféu que está na parede, é o que está aqui dentro. Que para você fez sentido, que faz você hoje ser uma pessoa cada vez com mais autoconfiança, porque você sabe que nesse caminho todo você passou por quantas viradas de jogo, você passou por quantas situações. E não é um covidzinho danado que vai acabar com você, não, porque nós vamos dar a virada. Então, por quê? Porque são várias autoconfianças, várias viradas, vários sucessos, várias superações que chegam aqui. Então, é muito mais fácil a gente ser um líder maduro, um líder que tem muita vivência, que às vezes não tem a ver com idade, né? Tem que ver com maturidade e convivência profunda das coisas, para eu ter essa autoconfiança, para poder estar inspirando confiança nesse momento que é muito importante para a minha equipe que está desesperada, que está com medo. E ninguém fala que está com medo. Eu acho que eu devia de falar, a gente devia de falar que está com medo. Não tem problema nenhum. Porque eu não falo que estou com medo, daí eu grito com o outro. Eu não falo que estou com medo e eu sou invasivo. Eu não falo que estou com medo e fico controlando. Eu não falo que estou com medo e fico fazendo coisas que são absurdas, que está declarando que eu estou com medo. Então, vamos trocar o medo pela confiança. É isso que eu queria falar. Então, meu lindo, eu queria deixar essa mensagem para você. Líder, hoje, a distância salva, mas a confiança aproxima. E nós estamos precisando dessa aproximação, porque a gente está se sentindo muito distante de tudo, porque mudou muito rápido tudo. Tá bom? Muito obrigado, Leila. Adorei a hashtag. Vou começar a botar por aí e acho que faz todo sentido. E eu queria agradecer muito a tua participação, porque foi assim um bate-papo super gostoso, bem-humorado. Só que é aí que está, a gente pode perceber aqui, eu até deixo para as pessoas que nos assistiram, o quanto que você pode ter humor, e a gente está falando de coisas muito sérias ao mesmo tempo e profundas, falando da alma. E é isso que a gente está fazendo. E adorei a tua provocação, né? Eu acho ótimo e acho que estamos cumprindo aqui com um papel que é exatamente provocar os líderes. Te agradeço mesmo de coração, espero poder estar com você em uma outra oportunidade e com vocês que nos prestigiaram. Aproveitem, depois se quiserem fazer, eu vou subir isso daí no YouTube e divulguem esse trabalho, divulguem essas provocações de líder e divulguem o trabalho da Leila, que é um trabalho fantástico, com esse bom humor, com essa sensibilidade toda que ela tem, e que é fruto da grande vivência e do autoconhecimento que ela tem sobre ela mesma, que é muito importante, porque isso aí não se constrói assim da noite para o dia. Parabéns, Leila, muito obrigado pela participação de todos vocês, de coração. Obrigada.